do nosso padrão ou fora dos termos que a gente usa. Não é um termo que a gente usa, mas é um termo que a gente desperta ou que a gente consegue visualizar alguma coisa que está no nosso imaginário. Está no nosso imaginário por causa das histórias antigas. Quem de nós não lembra do Romeu e Julieta, quando no desfecho da história eles tomam a poção do sono, só que acaba dando errado, né? A poção do amor ali acaba resultando em morte, mas a literatura usa muitas poções mágicas que despertam o melhor das pessoas, que ajuda a resolver problemas, que encurta caminhos, que administra sentimentos, que organiza situações. Muitos e muitos exemplos poderiam ser dados. A nova geração gosta de Harry Potter. Harry Potter tem algumas poções. Numa delas o personagem fica invisível, outra delas eu não sei o que faz, eu não entendo muito disso. Mas eu sei que no Senhor dos Anéis também tem poção. Tem muitas poções que acontecem. Nas histórias, quem não é dessa geração lembra do médico e do monstro, que para lidar com os conflitos internos, aquele médico, o Dr. Jekyll e Hyde, quando ele toma ali a poção, vira um monstro. Tem muitas e muitas ilustrações, muitas e muitas maneiras de despertar a sua criatividade, talvez até num dos postes da cidade, né? Trago seu marido de volta em 7 dias. Você bebe uma poção mágica ali e resolve. Na televisão passa de vez em quando, especialmente quando passa aquele mercado Ver o Peso, e passa alguma matéria naquela região norte do país, sempre tem ali uma senhora vendendo uma garrafada ou qualquer tipo de mato pisado lá com álcool, e as pessoas no seu desespero, na sua vontade de resolver um problema, acreditam que uma poção mágica é mágica mesmo, acreditam que o ingerir de um certo produto vai resolver o problema, a crise no trabalho, problema com os filhos, vai fazer qualquer coisa desse tipo. E nós sabemos que as pessoas fragilizadas, elas podem ser exploradas facilmente e podem adquirir realmente uma água suja ali, achando que naquela água suja tem alguma forma de solução de problemas, de contornar a situação. Eu não vou chamar de poção mágica, não vou de maneira alguma rebaixar, não vou de maneira alguma vulgarizar aquilo que está na palavra do Senhor, mas eu vou destacar que mesmo não sendo poção mágica, é um santo remédio. Um santo remédio que nós não temos usado tanto assim. Um santo remédio que pode ser usado coletivamente, um santo remédio que pode ser usado individualmente. Um santo remédio que a Bíblia traz com todas as letras, como algo que tem a condição de nos aproximar do Deus que soluciona, que serve de ponte para que a gente pegue o caminho da organização das situações, que serve de antídoto para que o veneno que vai nos corroendo, seja o veneno do medo, da angústia, da ansiedade, da inquietação, para que esse veneno seja de alguma maneira dissipado, de alguma maneira encontre aí uma forma de se dissolver e de não nos matar. Esse santo remédio que a Bíblia traz com todas as letras, incentiva e nos ordena, realmente no imperativo, orai sem cessar. Talvez seja uma das coisas que a gente não leva tão a sério assim. Talvez nossas orações sejam um pouco superficiais, um pouco protocolares. São feitas para cumprir tabela. São feitas porque o culto começa com oração, vamos orar, né? Antes de comer, vamos orar, né? Tem que orar. E não como um privilégio de quem vai entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, de quem está diante daquele que fez os céus e a terra, que é o soberano, que tem tudo nas suas mãos, que tem no céu o trono, na terra o estrado dos seus pés. Ela é útil coletivamente, por isso que a Bíblia diz que quando o povo do Senhor
Coletivamente, busca a face do Senhor, se humilha, se arrepende dos seus maus caminhos. Ele ouve, Ele sara, Ele cura, Ele reverte, Ele modifica, Ele inaugura um novo tempo. É útil sim, e é válida sim, necessária sim, para se fazer coletivamente, em grupo, mas também individualmente, especialmente individualmente. Como um tempo de conhecer mais a Deus, de ouvir mais a voz de Deus, de ter uma experiência viva com Deus e de poder realmente ir provando. Porque é assim que o salmista disse: provai e vê que o Senhor é bom. Uma das maneiras de provar ao Senhor, sabor, de provar, de experimentar mesmo, vem dessa amizade, dessa comunhão, desse contato que a gente tem com Deus. E à medida que a gente tem esse contato com Deus, a gente vai organizando o nosso coração por dentro. E à medida que a gente tem esse contato com Deus, aquilo que era problema já não vai mais sendo visto como problema, que a gente já consegue conviver. E aí à medida que a gente vai tendo esse contato com Deus, essa experiência com Deus, essa conversa com Deus, motivos que a gente talvez até choraria, a gente vê hoje como um motivo de gratidão, porque está nos aperfeiçoando e que está muito melhor viver essa condição do que a condição que se estava anteriormente, por isso se pode agradecer. Mas essa maturidade vem de estar na presença de Deus, falando com Deus, orando a Deus, conversando com Deus e crescendo em Deus e organizando os pensamentos e descobrindo os pensamentos de Deus. Quando a gente ora, a gente descobre os pensamentos de Deus e descobre que Ele tem coisas grandes, coisas indescritíveis, coisas incomparáveis para nós. A oração, irmãos, é um recurso. A oração é um privilégio. A oração é uma disciplina que deverá estar mais e mais presente em nossas vidas. De maneira relâmpago, porque a ordem é orar sem cessar. Eu estou trabalhando e estou conversando com Deus. Eu estou dirigindo e estou conversando com Deus. Mas também de forma exclusiva, quando o joelho se dobra, quando um tempo especial é reservado, quando um sinal prático de que Deus é importante para nós. Eu já falei para você aqui que eu tomei uma bronca de uma irmã, que eu falo e vou andando, né? Num contexto, vamos chamar assim, entre aspas, mais profissional, né? No atendimento, no dia a dia, você sabe que eu não faço isso. Mas na correria aqui, quando eu falo com a secretária, eu tenho que fazer isso, e já saio andando. E eu puxou o meu, pô, pastor, conversa comigo direito. Se nós, entre nós, precisamos, é um sinal de educação, de respeito, de valorização do outro. Imagina, você vai conversar com a pessoa está conversando com você, olhando no celular. É um desrespeito, é indelicado. Se nós, entre humanos iguais, precisamos dar essa atenção, esse olhar que respeita, que valoriza, que sinaliza que o outro é importante, quanto mais para Deus. Separar, irmãos, um tempo de qualidade com Deus, um tempo que não é atropelado, que não é acelerado, que não é simplesmente porque precisa fazer. Os discípulos entenderam isso no Evangelho de Lucas. Eles deixam claro com todas as letras que há uma importância muito grande e que Jesus, que está reinterpretando, ressignificando toda a relação com Deus, atualizando ali nas suas falas. Olha, vocês viram que era isso, mas agora é isso. Jesus está atualizando a eles, mostrando para eles como era a maneira certa de ler a Bíblia, de entender os mandamentos, de cumprir os propósitos. Vocês viram que é olho por olho, dente por dente, mas não é assim. Agora no reino é assim. Amem os que... Não, agora vocês têm que amar. Jesus está explicando tudo e eles falam, então nós precisamos entender qual é a maneira certa de orar. Jesus, então, é abordado pelos discípulos que lhes pedem: Senhor, ensina-nos a orar.
que a gente viu até aqui. Então, se a gente tem que reaprender novamente, se a lei de Moisés é só uma figura, a gente tem que aprender o certo. Vamos começar pelo básico, pelo fundamental. Ensina-nos a orar. E Jesus ensina eles. Ensina eles a falar com o Pai que está no céu, a dignificar o nome do Senhor como o nome acima de todo nome, a desejar aquilo que é precioso ao Senhor, que é o seu reino, a entender que nós muitas vezes queremos ser Deus, queremos que as coisas sejam do nosso jeito e precisamos aceitar que a vontade do Senhor é soberana e que ela sim é boa, perfeita, agradável e que o ideal é querer que ela seja feita aqui na terra como é no céu. Precisamos aprender a lidar com as coisas materiais, com o pão nosso. E saber que é preciso ser coerente. Que aquele que quer perdão também tem que perdoar. Jesus ensina eles a orar, o que a gente chama do Pai Nosso. E Jesus, de maneira alguma, repreende a eles, de maneira alguma organiza as prioridades dele. Então, os discípulos não falam assim: Senhor, ensina-nos a ler a Bíblia. Não fala. Não fala assim: Senhor, ensina-nos a cantar uns salmos. Eles cantavam, lembram? Na Páscoa, eles saíram, terminou a Páscoa e saíram cantando um hino. Era a prática da igreja cantar. O Senhor, eles não falaram: Senhor, nos ensina a cantar. Não que cantar não seja importante. Senhor, nos ensina a estudar a Bíblia. Não que estudar a Bíblia não seja importante. Senhor, nos ensina a receber as pessoas na porta da sinagoga. Não que receber as pessoas não seja importante. Senhor, ensina-nos a ordem de culto boa. Não que a ordem de culto não seja importante. Mas o prioritário, o fundamental, o alimento para a alma é falar com Deus. E é algo que tem sido deixado em segundo plano. E a minha fala essa noite é chamar você para fortalecer essa prática, para retomar se você parou um pouquinho, para fortalecer se você já vive isso com intensidade, para entender que chegará a fase da vida que só nos restará orar, irmãos. Chegará a fase da vida que para fazer uma visita vai ser muito difícil, o corpo dói, a gente começa a ter muito it, né? Tendinite, sinusite, laringite, sei lá, o zite que a irmã Belmira falou. Eu sei que para fazer algumas coisas físicas, para encher uma laje da igreja é difícil, mas você não se torna uma pessoa inútil em hipótese alguma, pelo contrário. Porque no reino de Deus, ainda que nos faltem força nos braços, velocidade no pensamento, ainda que nos falte tons afinados nas cordas vocais, ainda que nos faltem forças nas pernas para um deslocamento, nós temos a força espiritual de falar com Deus, de interceder, de conversar, de apresentar os casos nominalmente, de buscar a face do Senhor, de ser gente de oração. A igreja do Senhor começou vivendo isso. A igreja do Senhor trouxe para nós experiências de oração que precisam estar de volta nas nossas vidas individuais, que precisam estar de volta na nossa igreja. Eu quero ler para você uma passagem que está no livro de Atos, capítulo número 4. Eu gosto muito do versículo número 32. E por incrível que pareça, é exatamente um versículo antes da gente parar. O versículo 32 traz essa experiência de comunismo da igreja primitiva, e por isso que eu gosto tanto dele, né? É aquele versículo que diz que da multidão dos que creram era só um o coração, ninguém dizia que coisa alguma que tinha era sua, mas todos tinham tudo em comum. Esse versículo é comunista, é um versículo bom. Ninguém dizia que a coisa que tinha era sua. Eles dividiam, eles tinham um só coração, uma só mente. Mas não é esse versículo que nós vamos trabalhar. É o versículo que o Senhor tem para um versículo antes do versículo que eu gosto, que é o 31. E nós começamos a nossa leitura no verso número 23, quando a Bíblia diz assim: assim que foram libertos, Pedro e João
voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes juntos levantaram a voz e oraram. Oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas e o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos poder para curar e para que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois desta oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. Paramos no verso 31. Depois de fazer essa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. O texto traz para nós este olhar na oração. Você conhece essa história de Atos capítulo número 4, né? Os discípulos foram presos e ali na prisão eles são ameaçados. Algumas instâncias de poder, algumas autoridades se reúnem, sacerdotes, escribas, mestres, ficam surpresos com a fala de Pedro, é assim que está no texto bíblico, falam, como é que esse homem, sendo simples, sendo pescador, fala desse jeito? E eles não conseguem, então, mesmo querendo tirar de circulação os seguidores de Jesus, ameaçam a eles e com muita coragem eles dizem, não, de jeito nenhum, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto, ouvido e vivido. E na força dessa experiência, nesse livramento que eles têm, porque a perseguição já vinha, na verdade, eles já vinham assustados desde a crucificação de Jesus. Eles já fogem achando que eles seriam próximos. E se na crucificação eles já não acompanham a crucificação de perto, porque estão com medo. Se eles já entram no cenáculo, já estão com medo. À medida que vai espalhando que Jesus ressuscitou e as autoridades vão querendo abafar e a perseguição começa e os soldados começam e os mártires começam a brotar, eles começam a matar a gente, o medo se intensifica. Mas também a experiência se intensifica e aí com coragem Pedro dá esse testemunho e ele fala, e agora encarde, agora que eu falei essas malcriações aqui, agora que eu vou preso mesmo. Não, pelo contrário, os homens soltam a ele. E quando soltam, ele volta para a igreja. E aí é o texto que a gente leu. Ele volta para o ajuntamento dos crentes e traz o testemunho. E os irmãos, então, têm essa acolhida. Eles acolhem a notícia com o coração agradecido e por isso oram. Eles acolhem aquilo que foi informado e por isso falam com Deus sobre a informação. Meus irmãos, nós precisamos acolher mais assuntos com oração.
Quando alguém vier contar alguma coisa para você, você deve, em especial no ambiente do seu lar, falar: que coisa boa, vamos orar. Talvez nossas orações vieram se transformando num lugar de fazer pedido, quando ela deve ser um lugar de falar com Deus, receber uma notícia, ainda que não seja publicamente, ainda que você não compartilhe, ainda que a notícia venha num recado de WhatsApp, você acolher a notícia com oração. Os irmãos receberam aqueles homens recém-libertos, e a festa deles, os fogos que eles soltaram, a champanhe que eles abriram, ou a música que eles tocaram, foi oração. Estamos felizes com Deus. Oh, que Deus bom, olha, vamos orar agradecendo. E aí eles usam todos esses termos fortes, bonitos, que chamam o Senhor de soberano, de criador do céu, da terra, do mar, de tudo que há, aquele que fala através do seu Espírito. Eles acolhem com oração. A oração então é essa amortecida. Para os meninos que jogam futebol, que não é o meu caso, é essa bola que vem, que ele mata no peito e põe no chão, e o avanço em direção ao gol também é oração. Porque se com oração eles acolhem a notícia, com oração eles pedem: agora, Deus, nós queremos viver de novo. Muito obrigado por ter livrado a eles, agora livra nós também. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor manifestou o seu poder através do Pedro e do João, agora usa a gente também. Então essa coisa bonita, irmãos, que eu estou convidando você nessa noite, para acolher o assunto com oração, e para avançar, para fazer o que precisa ser feito com oração. Sabe como chama isso? Vida. A vida é isso. É isso que a gente vem recebendo e a maneira que a gente vai devolvendo. A gente vai recebendo e a gente vai devolvendo. A Vitória falou: estava desempregada, tenho um emprego. Estou tendo problemas no emprego, estou recebendo. Mas eu quero chegar lá e ser uma bênção e continuar, porque para mim é bom ter emprego, devolvendo. Isso vai ser na nossa vida em tudo, irmãos. Às vezes a gente vai receber coisas ruins. Ingratidão, traição, adultério, calote financeiro. Nós estamos nesse mundo, a gente está sujeito a receber tudo. Quando a gente receber, recebe coração. Só que eu não vou só receber, eu vou devolver, eu vou para a vida. Com isso que eu recebi, como é que eu volto para a vida? Para voltar para a vida, oração. São os dois versículos que estão lá para nós, o versículo 24 e o 31. É esse chamado que o crente tem, é esse entendimento que a gente precisa ter, que tudo vem, e fica mais fácil receber a carga do que vem com oração. E é claro que o que vem não é só coisa ruim também, pode vir coisa boa. E se vem coisa boa, a coisa boa que vem, a gente recebe com oração. Que é o exemplo do versículo. Recebe com oração. Digere na oração. E agora fala: como é que eu volto para a vida com isso? Como é que o Senhor quer me usar nessa vida com isso? O que eu preciso, qual recurso que eu preciso para continuar a minha marcha? Continuar o meu avanço, continuar progredindo. Se o versículo traz para nós esse ciclo, ele traz também ensinamentos sobre o que a oração pode ser para nós, fazer por nós. Qual o poder que a oração tem? Eu trouxe 3 destaques do versículo lido. O primeiro deles, nessa tradução não está, mas na tradução que eu estudava para pregar para você, está a palavra que eu acho importante.
A palavra é unânimes. Quem tem uma tradução aí que diz unânimes? Pode ler para nós, Robson, por favor? Tal, é o suficiente. Ouvindo isso, eles de maneira unânimes levantaram a voz e começaram a orar. A oração, irmãos, tem este poder de unir as pessoas num mesmo propósito, unir as pessoas numa mesma direção, superar diferenças. E pelo menos nos últimos 10 anos, nunca na história da igreja evangélica aconteceu isso, que eu tenha conhecimento. Mas pelo menos nos últimos 10 anos, a igreja evangélica está dividida. Está partidarizada. Tem irmãos que ficam de mal de outros irmãos por causa de outros assuntos. Quando o que nos une deveria ser muito maior do que o que nos separa. Diante dessa realidade, a oração é esse cimento que tem a capacidade de nos unir. De nos ajudar a olhar na mesma direção. E é fundamental que a gente aprenda a olhar na mesma direção, irmãos. Alguém até já falou em algum encontro de casal, é exatamente isso, de que o casamento não é um olhando para o outro, mas os dois olhando na mesma direção. E a igreja também acho que é isso, viu? Eu acho que nada contra olhar para o irmão que está do seu lado. Eu não uso esse expediente, raramente você vai ver eu falar isso, só se for um caso muito específico. Vire para o irmão que está do seu lado e fale para ele, você está bonito hoje. Não vou falar isso, né? Se você falar não, é mentira. Nosso povo aqui é bonito, graças a Deus. Mas não é sobre olhar um para o outro, mas olhar na mesma direção. A oração tem o poder de ser este cimento que gruda, que une, que solidifica as relações. É um pouco triste que isso se torna verdade para nós e é exercitado por nós em momentos de tragédia. E é um grande desperdício, né? É um grande desperdício. Então, quando está acontecendo uma coisa ruim, tem maior probabilidade da gente se unir. Eu lembro de uma jovem da igreja que Claudete e eu congregávamos quando solteiro, e ela teve um problema muito sério na vista, e ela ia perder a visão, e é uma cantora sensacional, e era uma bênção aquela menina na igreja, e aí conseguimos fazer um caminho no Hospital do Câncer, lá no Hospital de Barretos. Eu não lembro muito bem os detalhes, mas eu sei que naquele ano, na década de 90, o custo da cirurgia era de R$5.000. Isso há 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás. Era muito para a nossa igreja, que era na favela, assim, era uma igreja simples. É uma igreja simples. Mas a gente se uniu. E não só no valor material, mas se uniu na oração. Parece que as dificuldades têm esse potencial de nos unir em oração. Quarta passada, oramos pela Andréia, domingo no culto, chamamos o irmão e oramos, agora oramos. Quando tem uma luta, a gente tem esse potencial de todo mundo olhar na mesma direção e orar. Mas talvez o inimigo das nossas almas tenha roubado a gente, enganado a gente. Porque a gente não deve olhar na mesma direção só quando uma coisa ruim acontece. Não é? Vai ser muito desperdício. A gente se unir só no meio dos cânceres, só no meio dos derrames, só no meio das enfermidades. A gente pode olhar junto para as coisas boas também. Olhar junto para os projetos bons também.
olhar juntos para o nosso dia a dia, olhar junto para as nossas programações. Vai ter uma cantata de Páscoa. E aí nós, de maneira unânime, erguemos a nossa voz e oramos a Deus para que nessa cantata se convertam pessoas. Estão entendendo? Estamos falando a mesma língua? Senão a gente não vive essa coisa da igreja que a gente não pode ir cada um para um caminho, cada um do seu jeito. Precisamos ter pautas comuns e nos unir em torno delas. E elas não precisam ser necessariamente encabeçadas pelo pastor. E elas não precisam ser necessariamente, ninguém pode dar a desculpa, nós não temos porque a irmã que é do Ministério de Oração não trouxe para nós um banner. Não trouxe um banner para nós, não imprimiu, não mandou no grupo de WhatsApp. Não é isso, irmãos. Talvez o orgulho esteja tomando conta dos nossos corações e a gente não tenha já falando das nossas questões e dizendo assim, se une comigo nessa luta. Vamos se unir nessa luta. Não precisa ser necessariamente a igreja inteira, mas você precisa arregimentar, trazer para perto pessoas para a sua luta. Talvez a gente esteja aceitando muito rapidamente sentenças e não esteja brigando junto com Deus. O livro de Isaías tem um verso lindo, onde o Isaías fala assim, entremos juntos em juízo. Deus quer entrar em brigas junto com você. Mas de alguma maneira a gente, tá bom, se der deu, se não der não deu. O ano que vem a gente faz, depois a gente faz. Tá bom, é assim mesmo, tanta gente vive assim. A oração tem poder de ser cimento, que nos une, que cria vínculos espirituais entre nós, que faz com que a gente seja definitivamente uma família. Em segundo lugar, a oração tem o poder de trazer alívio. Eu fiquei com medo de inventar uma palavra meio doida, e eu não quero inventar a palavra doida, porque senão amanhã você não lembra da mensagem. Aí se eu coloco alívio, você lembra. Olha que facinho, cimento, alívio. Mas eu pensei num negócio assim meio de desengasgar, sabe? A oração tem o poder de desengasgar, de desentupir. Aí ia ficar umas palavras meio esquisitas, né? Parece pia, né? Entupida. Mas parece que aqueles irmãos estavam empanzinados, estavam pressionados, estavam ali sofrendo. E aí quando eles oram, ele fala assim, ouve Senhor a ameaça que eles estão falando, e concede aos seus servos coragem. Aí parece que dá desengasga, aquilo que estava engasgado. Deus, tem gente perseguindo a gente, estava engasgado, injustiça Deus, estava engasgado. A oração, irmãos, tem esse poder, esse ácido que dissolve aquilo que está entalando, arranca essa espinha de peixe que está na garganta, sabe? Eu estou sentindo pressão. Eu estou sentindo que as coisas não estão boas. E é isso que eles sentiram, Senhor, ameaças. Quantas ameaças a gente pode receber, irmãos? Algumas são explícitas, algumas são verbais, algumas são com o dedo na cara. Mas as piores delas são as que não são explícitas, não são verbais, não são com o dedo na cara, mas o seu coração fica apertado. E você se sente ameaçado pela vida, pelas circunstâncias, por alguém com quem você convive, que bate nas suas costas, você acha que é seu amigo, mas de alguma maneira, aqueles irmãos estão entalados com aquela perseguição, e falam, Deus, agora é com o Senhor, ouve as ameaças, e concede aos seus servos coragem, tira o peso e me dá força para seguir.
solta as amarras e me dá ânimo para avançar. A oração tem isso, então. Essa reversão, né? Essa mudança, esse transformar o mal em bem, transformar o desespero em esperança, a angústia em paz, o estar sufocado em estar aliviado, o estar sem ar, em respirar livremente. A oração tem esse poder, irmãos, de tirar o peso das nossas costas e nos dar força para a gente ir em frente. Em terceiro e último lugar, a oração tem poder de ser esse vínculo entre nós e Deus. No versículo que eu trouxe aqui, mas na Bíblia do Robson vai estar assim, o versículo número 30, traz uma ligação muito bonita, dele dizendo assim: dá força para a gente pregar, para a gente anunciar a tua verdade. Enquanto a gente prega, o Senhor cura, o Senhor faz sinais, faz maravilhas, chancela, confirma aquilo que a gente está fazendo. É um sinal de trabalho paralelo, não é em série, né? Eu venho, prego, aí eu terminei de pregar e começa Deus. Não é em série. Não, as coisas são paralelas. É uma do lado da outra. Eu vou pregando, o Senhor vai curando. Eu vou falando, eu vou ensinando, e o Senhor vai fazendo sinais. Eu vou testemunhando, o Senhor faz maravilhas. É uma parceria entre você e Deus. E ninguém se escandalize de dizer isso, não, porque o apóstolo Paulo mesmo chama-nos de cooperadores de Deus, de gente que opera junto com Deus. Deus procura parceiros, irmãos. Deus procura gente para caminhar junto com Ele. Deus procura gente para que à medida que esteja fazendo as coisas, Ele esteja batendo carimbo de autenticidade. O que você fez é verdadeiro. Tchum, assinado Deus. É isso que eles estão pedindo. Eles estão pedindo para que Deus vá confirmando aquilo que eles vão fazendo à medida que eles fazem. A oração tem essa condição de fazer a nossa parceria com Deus. Já pensou que bonito? Ministério infantil. Deus, nós vamos ensinando as crianças e o Senhor vai colocando um carimbo. Que cada pai, cada mãe veja que o Senhor está na vida dessas crianças. Que os pais que não são crentes, eles fiquem de boca aberta. Essa é a oração, irmãos. Essa é a oração que eles estão fazendo. Dá coragem para a gente fazer e o Senhor vai fazendo sinal. Dá ousadia para a gente fazer e o Senhor vai fazendo maravilha. Nós fazemos e o Senhor confirma. Já pensou? Parceiro do Criador do universo. Deus, eu vou cantar, mas nessa noite eu quero que uma pessoa seja curada na igreja. É assim que a igreja tem que ser, irmãos. Se não é teatro, se não é entretenimento. Se a gente não levar isso a sério, a gente vai continuar aqui, todo mundo vai para o céu, tá bom, não tem castigo, não tem raio, não tem nada não. Só que a gente vai estar perdendo, porque a gente poderia viver coisas muito melhores, muito mais extraordinárias, muito mais legais. Alegrar o coração de Deus. A oração tem o poder de fazer uma parceria entre você e Deus. Deus, eu vou fazendo e o Senhor vai confirmando. Todos nós precisamos disso, irmãos. Todos nós. A Elzinha precisa disso lá no artesanato. As mulheres vêm para o artesanato. Deus, o Senhor dá todo o recurso para nós, mas confirma
que é muito mais. Não é um artesanato igual ao artesanato do Centro Espírita. Não é um artesanato igual da Sociedade Amigos de Bairro. Entendeu? Eu vou cantar, mas não é igual o karaokê da lanchonete. É outra coisa. É outra coisa. Não é o karaokê. Eu vou pregar, mas não é uma peça de oratória. Confirma, Senhor. Todos nós, nessa noite, estamos no mesmo barco. Estamos chamados à mesma seriedade. Estamos chamados à mesma relação com Deus. Baseada nisso que não é uma poção mágica. Mas é um santo remédio, irmãos. A oração é um santo remédio. Que nessa noite você se sinta mobilizado, se sinta tocado, se sinta provocado a melhorar a sua vida de oração, a fazer dessa igreja uma igreja que ora, a desenvolver aquilo que te foi confiado com a chancela, com o carimbo de Deus, confirmando. A gente aprendeu a apertar os botões e a gente consegue fazer sem Deus. E isso é um prejuízo para nós. Fazendo com Deus é muito melhor. É muito mais transformador. É muito mais alegrador. Alegra o coração de Deus. Traz paz para nós. E faz com que coisas sobrenaturais aconteçam. Sinais e maravilhas para a glória do Senhor.